A literatura israelense é feita principalmente em poesia e prosa e é escrita em hebraico. As canções folclóricas de Israel, conhecidas como Sons da Terra de Israel, lidam com as experiências dos pioneiros na construção da pátria judaica. Uma das orquestras de maior renome do mundo é a Orquestra Filarmônica de Israel, que foi fundada há mais de 70 anos e realiza hoje mais de 200 concertos por ano. Esporte e aptidão física nem sempre foi algo fundamental na cultura judaica. A aptidão física, que foi valorizada pelos antigos gregos, era vista como indesejável intromissão de valores helenísticos da cultura judaica. Só no início do século XX, quando Abraham Isaac Kook declarou que o corpo serve à alma, e apenas um corpo saudável pode garantir uma boa alma, o pensamento foi mudado e o esporte começou a evoluir. Hoje, os esportes mais populares de Israel são o futebol e o basquete. Israel conquistou 7 medalhas apenas nos Jogos Olímpicos, desde sua primeira vitória em 1992. Em contrapartida, Israel conquistou mais de 100 medalhas no quadro paraolímpico, se tornando uma potência e ocupando a 15ª posição no quadro geral de medalhas. Israel também abriga uma grande quantidade de museus e espaços de artes. Podemos citar o Museu Yad Vashem, abriga o maior arquivo do mundo de informações relacionadas ao Holocausto. Além dos principais museus das grandes cidades, uma grande quantidade de espaços de artes e quantidade de cidades de pequeno porte. Israel possui uma cultura muito diversificada devido à sua população. Os judeus de todo o mundo trouxeram suas tradições culturais e religiosas com eles, criando um caldeirão de crenças e costumes judaicos. Israel é o único país do mundo onde a vida gira em torno do calendário hebraico. Férias de trabalhos e escolares são determinadas pelas festas judaicas, e o dia oficial do descanso é o sábado, o sabá. Já na parte minoritária árabe, também deixou sua impressão sobre a cultura israelense, em áreas como arquitetura, música e culinária. Continuando as fortes tradições teatrais Yiddish na Europa Oriental, Israel mantém uma vibrante cena teatral. Fundado em 1918, o Teatro Rabimã, em Tel Aviv, é o mais antigo teatro do país. O Museu de Israel em Jerusalém é uma das importantes instituições culturais do país e abriga os pergaminhos do Mar Morto, juntamente com uma extensa coleção de arte europeia e judaica. Israel possui muitos locais para passar as férias que oferecem uma grande variedade de lazer e atividades esportivas. Você pode andar entre tesouros históricos e arqueológicos sagrados, explorar fascinantes formações geológicas ou dar uma volta através de locais e panoramas sem igual da natureza. Hotéis de todos os tipos e preços estão disponíveis nas grandes cidades, como Eilat e Tibérias. As reservas podem ser feitas através de agências de viagem ou pela internet. Jerusalém, existem hotéis espalhados por toda Jerusalém. Os mais luxuosos ficam situados perto dos muros da cidade velha, o que transforma uma visita ao local em uma experiência única. Hospedarias, chamadas de tissimers em hebraico, são pequenas cabanas para locação que se localizam principalmente em pequenos assentamentos rurais e são gerenciados de forma privada por residentes locais. O nível das acomodações varia de um lugar a outro, e conjuntos simples de cabanas de madeira em uma fazenda até hospedarias afastadas e luxuosas que oferecem a seus hóspedes uma vista de tirar o fôlego, com uma piscina de hidromassagem na sacada e um café da manhã completo. Lazer e recreação, caminhadas. O país possui muitas rotas de excursão e caminhadas, através de uma variedade de arredores, como verdes montanhas e rios no norte. A costa marítima, ao oeste, o Mar Morto. O ponto mais baixo da Terra para o leste, e desertos, montanhas e crateras ao sul. Natureza e animais. Existem muitas reservas naturais em Israel. São mantidas pela Sociedade da Preservação da Natureza, onde amantes das plantas e dos animais podem observá-los em sua área nativa. Esportes aquáticos. As praias do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e do Lago Kinneret
são ótimas para a prática da natação, surf e windsurf, iatismo, mergulho e esqui aquático. A maioria dos grandes hotéis possui piscinas e há também piscinas públicas nas grandes e pequenas cidades. Os conflitos na região da Palestina existem desde 3.500 anos antes de Cristo. No início, pequenas comunidades de pastores guerreavam por posse de terra. O povo hebreu foi que mais teve hegemonia dentro desta região, tendo líderes como Moisés e depois rei Davi, até que dividiu-se o povo entre tribos de Judá e Israel. No ano 70 depois de Cristo, a rebelião israelense contra os romanos fez com que muitos abandonassem a terra por conta da superioridade do exército romano. O Império Romano dominou a região da Palestina. No século VII, a fixação dos muçulmanos na Palestina deve-se à sua expansão. Em 1948, apoiados por grandes potências mundiais, o controle da Palestina foi retirado do poder dos ingleses e passado à responsabilidade da ONU, que dividiu as terras entre árabes e judeus. Mesmo sendo minoria, a maior parte da Palestina é destinada a judeus. As diferenças entre os dois povos que ali se situam faz com que o mundo fique atento ao barril de pólvora que se tornou a região devido a constantes ataques e derramamento de sangue que ali ocorrem. Guerra de Suez. O Egito sempre despertou a cobiça de grandes potências mundiais. Após a Segunda Guerra Mundial, a valorização do petróleo do Oriente Médio e o Canal Suez, que interligava diversas embarcações entre o Oriente, Europa e Norte da África, fez com que a importância do Egito aumentasse. Depois de um golpe de Estado, o coronel Gamal Abdel Nasser assumiu o controle do país e logo de início implantou um conjunto de reformas que limitavam a participação de outros países na A Guerra de Yom Kippur, 1973. 3 anos de relativa calma ao longo das fronteiras terminaram no Yom Kippur, dia da expiação. O dia mais sagrado do calendário judaico, quando o Egito e a Síria lançaram um ataque de surpresa coordenado contra Israel. O exército egípcio atravessou o canal de Suez e as tropas sírias invadiram o planalto do Golã. 2 anos de difíceis negociações entre Israel e o Egito, e entre Israel e a Síria, resultaram em acordos de separação de tropas, pelos quais Israel se retirou de parte dos territórios conquistados na guerra. Da paz à guerra. Embora a guerra de 1973 tenha custado a Israel 1 ano de seu PNB, a economia já tinha se recobrado na segunda metade de 1974. Os investimentos estrangeiros cresceram quando Israel se tornou um membro associado do mercado comum europeu. Abriram-se novos mercados aos produtos israelenses. O turismo incrementou e o número anual de visitantes ultrapassou o mercado de 1 milhão. O ciclo vicioso da rejeição por parte dos árabes a todos os apelos de paz de Israel foi rompido com a visita do presidente egípcio Anwar Sadat a Jerusalém, a qual se seguiram negociações entre o Egito e Israel, sob os auspícios dos Estados Unidos, e que culminaram com os acordos de Camp David. Tais acordos continham as linhas gerais para um acordo de paz abrangente no Oriente Médio, inclusive uma proposta detalhada de autogoverno para os palestinos. Na Bíblia hebraica é uma referência genérica para descrever livros da Bíblia, escritos originalmente no hebraico bíblico. O livro do Gênesis menciona Jacó, um dos filhos de Isaac, filho de Abraão, que teria mudado seu nome para Israel, e que teve 12 filhos, que geraram 12 tribos conhecidas como os filhos de Israel. Por isso, de acordo com a Bíblia, Israel é a terra prometida por Deus aos hebreus, além de ser o berço do judaísmo. Por se tratar de um local que constitui uma ponte natural entre a Ásia, a África e a Europa, a região foi sempre disputada e, da antiguidade até meados do século XX, os grandes impérios ali se impuseram: egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, turcos e ingleses. O Estado de Israel declarou sua independência em 14 de maio de 1948, após quase 2 milênios de diáspora judaica, invasão comandada por Tito, filho e sucessor do imperador Vespasiano. A afiliação religiosa dos judeus israelitas varia muito.
50% dizem que são tradicionais, enquanto 20% consideram-se judeus seculares, 17% definem-se como sionistas religiosos e os finais 8% definem-se como judeus Harad. Perfazendo até 16,2% da população, os muçulmanos constituem a maior minoria religiosa de Israel. Dos cidadãos árabes de Israel, que representam 19,8% da população, mais que 4/5 são muçulmanos. Dos restantes árabes israelenses, 8,8% são cristãos e 8,4% são drusos. Membros de muitos outros grupos religiosos, incluindo budistas e hindus, mantêm presença em Israel, embora em menor número. Os cristãos totalizam 2,1% da população de Israel e são constituídos de árabes cristãos e judeus messiânicos. A cidade de Jerusalém é um lugar sagrado para os judeus, muçulmanos e cristãos, pois cedia lugares que são fundamentais para suas crenças religiosas, como o Muro das Lamentações, o Monte do Templo, a Mesquita Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro. Outros monumentos religiosos de importância estão localizados na Cisjordânia, entre eles o local de nascimento de Jesus, a tumba de Raquel em Belém e a Caverna dos Patriarcas, em Hebrom. O centro administrativo da Fé Baiá e do Santuário de Bada estão localizados no Centro Mundial Baida, em Haifa, e do líder da fé, enterrado no Acre. Não existe uma comunidade baia em Israel, embora seja um destino de peregrinações. Pessoas que seguem a fé baia em Israel não ensinam a sua fé israelense segundo uma política religiosa. Embora Israel seja uma figura de grande importância religiosa, ainda assim está entre os 10 países com o maior número de ateus agnósticos, e ainda também com um total de 26% da população declarando-se ateísta. A grande maioria das pessoas seculares em Israel são de etnia judaica. Gastronomia de Israel. Vivendo há 2.000 anos na diáspora, forçado a mudar constantemente de país, o povo judeu acabou criando e fortalecendo suas raízes também através de sua culinária, transmitida de geração em geração. Assim, a comida acabou sendo um símbolo da continuidade, o laço com o passado, ainda que influenciada pela cultura dos países, nos quais as comunidades judaicas se estabeleceram ao longo dos séculos. Segundo a tradição, quando Moisés desceu o Monte Sinai, determinou uma série de leis alimentares que foram, em grande parte, responsáveis pelo tipo de comida e de sabor transmitidos através dos milênios. De acordo com a tradição judaica, as refeições ocupam um lugar de destaque nas festas e comemorações religiosas. A cada festividade correspondem pratos simbólicos com um papel definido no ritual. As leis da Kashrut determinam o que é permitido e o que é proibido comer. A preparação dos alimentos também segue leis rígidas, especialmente quanto à proibição de misturar produtos de carne e de leite, ressaltando o fato de que não se deve consumir o sangue dos animais. Dentre os legumes, as lentilhas tiveram um papel decisivo na história do povo judeu, pois Esau vendeu seu direito de primogenitura para o irmão Jacó por um prato de lentilhas. A economia de Israel é uma das mais fortes do Oriente Médio. O país é líder da exportação de diamantes, equipamentos de alta tecnologia e alimentos, como frutas e vegetais. Apesar dos recursos naturais limitados, como a falta de água, Israel tem uma indústria e uma agricultura bastante desenvolvidas. Mas além de todo esse desenvolvimento, a economia israelense conta com a ajuda dos Estados Unidos, que provê vários empréstimos ao país. A maioria da dívida israelense está sob o controle dos Estados Unidos. Mas além de todo esse desenvolvimento, a economia israelense conta com a ajuda dos Estados Unidos, que provê vários empréstimos ao país. A maioria da dívida israelense está sob o controle dos Estados Unidos. Por causa de sua situação geopolítica, Israel acabou por desenvolver sua indústria bélica, onde se sobressaem as submetralhadoras e fuzis. O país possui também uma forte indústria aeroespacial, de renome mundial, e ao longo